teria eu escrito este livro sobre tipografia e não estaríamos nós a tentar entender o que é que foi esse processo se não fosse Johannes Gutenberg. Gutenberg é tido como o inventor da tipografia, ou seja, da imprensa com tipos móveis. Foi ele o inventor que condensou toda uma série de contribuições técnicas que permitiram imprimir o primeiro livro de que temos notícia. Esse livro foi a famosa Bíblia de 42 linhas. Foi aqui que Gutenberg fez a prova final de todos os elementos da sua genial invenção. O caractere tem esta ranhura aqui, que é, quando se está a compor, não ter a preocupação de procurar qual é a posição da letra, não é? Que às vezes pode aparecer para fora aqui no componador, chama-se um componador, não é? Portanto, ao pegar na letra, o compositor já sabe como é que a letra está, pronto, já sabe que ela vai direita para o componador, não é? Não vai para o ar. Se eu estou a ter nada agora, do que antes, não é? Vinha-se mais rápido. Aqui são os espaços, 6, 4. Isto é uma caixa, onde estão os caracteres todos. Daqui para aqui são minúsculas, aqui são maiúsculas, letras acentuadas maiúsculas, aqui são letras subidas que agora não se porque quando se escreve a palavra doutor abreviado, não é? E senhor abreviado, excelentíssimo, o S e o M subido, chamava-se isso de letras subidas, não é? Aqui estão as subidas, as letras minúsculas acentuadas, as agudas, as graves e os circunflexos. Para se fazer um cartaz com letras grandes, ora, o chumbo seria pesado. Então, temos aqui os caracteres em madeira. Isto, vamos ver, deve ser das tipografias que têm maior coleção de caracteres em madeira. Tem piada que a linha está mesmo, ocupou a linha toda mesmo. Portanto, daqui fazemos a chapa, que está feitinha. Depois da composição, não é? Depois do trabalho pronto, a chapa pronta. Há aqui um prelo onde se tira provas para corrigir se há algum erro, ou alguma falta de letra, ou a letra para as partes de baixo. Vamos aqui ao prelo. Quando se costuma dizer, o livro está no prelo, está composto, mas não está paginado. Está em linguados compridos, e depois, se há provas aqui no prelo, é que se pagina o livro. Como qualidade, uma boa zincogravura ou uma boa fotogravura em livro, não haja dúvida que não há nada que se compare, não é? Até porque a Gulbenkian tem uma coleção que é toda impressa em tipografia ainda. Eles não querem offset. É toda impressa em tipografia e com boas fotografias. Com boas fotografias que são as tais fotogravuras, que torna o livro muito caro, isso não haja dúvida, porque quando no offset uma chapa, aquilo é baratíssimo e mete-se umas poucas de fotografias. Em tipografia, uma página tem que dar uma fotogravura, não é? E essa fotogravura custa muito dinheiro, que ainda se fazem, não é? Mas só realmente para obras com qualidade. A chapa está lá em baixo e vamos tirar a prova. A imprensa e a tipografia desenvolvem-se rapidamente por toda a Europa.
Quando chegamos ao ano de 1500, contamos já cerca de 25.000 obras impressas e um total de livros que se estimam na ordem dos 30 milhões. Em Portugal, devido às suas condições geográficas e culturais, a imprensa chega bastante tarde e é em centros grandes, como no Porto ou em Lisboa, que se desenvolve a tipografia. Particularmente, o primeiro livro impresso em linguagem vernacular, em português, portanto, são as Constituições Sinodais do Bispo do Porto, Diogo de Sousa. Fizemos a chapa na composição. Venham aqui para cima da mesa de imposição. Que chamam-se quadros longos, que é para ocuparmos o espaço da rama, não é? Para apertar, reajustarmos tudo a esta rama. Para os caracteres ficarem uniformes, não haver problema na impressão, um ficar mais forte que o outro, mais gravado, o que é que se faz? Depois de alguns episódios pontuais e regionais, porque detectamos livros impressos em Chaves, em Leiria e noutros pontos do país, a impressão em Portugal vai se concentrar necessariamente na capital, em Lisboa. Aqui a pessoa mais dominante e mais importante é o Valentim Fernandes, um impressor originário da Morávia, portanto da Europa do Leste, que, fazendo um percurso pela Europa, acaba por chegar a Lisboa. Estamos na época manuelina, em plena época dos descobrimentos, e Valentim Fernandes aterra no sítio ideal para começar a expansão da tipografia, da produção de livros. A primeira grande obra que ele imprime, que é talvez a obra mais importante da prototipografia portuguesa, é a Vita Christi. Depois há outras obras famosas, dos quais temos poucos exemplares valiosos, obviamente, porque são livros raros. Uma obra muito importante são as ordenações manuelinas. Ordenações são um conjunto de leis, e os reis portugueses, como outros monarcas na Europa, iam alterando as leis, melhorando-as, ou por vezes piorando-as, e havia que fazer cópias dessas leis para distribuí-las por todas as comarcas do país. É aqui que Manuel I descobre as grandes vantagens da impressão, que já conhecia, mas aplica-as diretamente, encomenda a Valentim Fernandes a impressão das ordenações manuelinas. São 4 volumes, cada um com 1000 exemplares, o que é uma tiragem absolutamente astronómica nessa época. Tratava-se, pois, de fornecer a todas as comarcas do país, com a maior rapidez possível, cópias das ordenações manuelinas. Tarefa que, obviamente, já não podia ser feita com livros escritos à mão, com cópias manuais, com cópias caligrafadas. Portanto, a imprensa e a tipografia começa a impor as suas grandes vantagens e a acelerar, conforme já dissemos, todo o processo de evolução cultural. Chama-se uma Heidelberg Minerva. Tecnologicamente, a invenção de Gutenberg mantém-se estabilizada ao longo de mais que 300 anos. Há poucas alterações. Aquilo que Gutenberg inventou e afinou tem validade técnica durante esses 3 séculos. Portanto, é só já no século XIX que vamos observar as grandes novas evoluções no processo tipográfico
e no processo de composição de tipos. É concretamente um alemão imigrado nos Estados Unidos, Mergenthaler, que vai inventar a famosa máquina Linotype. Mergenthaler, quando estava a experimentar com protótipos da sua máquina, observa os resultados, vê a composição de uma linha inteira de texto e diz a line of type, e descobre que isso é uma ótima ideia para um nome. A Linotype vai ser o nome das máquinas que invadem todo o mundo, não só os Estados Unidos, como a Europa, todas aquelas grandes casas editoras que produziam jornais diários, revistas, a Scientific American, por exemplo, e muitas outras publicações, todas elas abandonam a composição manual de tipos para aderir à chamada linotipia, que em Portugal também, brevemente, começa a ser instalada, esse tipo de máquinas, em todas as grandes editoras, nos jornais diários, no Século, no Notícias e em todas as outras grandes casas editoras. Vamos pôr aqui na máquina a rama já com a chapa imposta. Chama-se um pindeiro isto. Pois, conforme a máquina vai andando, este rolo anda aqui, vem buscar, vai e vem buscar a tinta a este rolo principal e engreia aqui e faz a distribuição da tinta aqui neste rolo maior. Aqui é que os rolos todos a trabalhar comprimidos um pouco uns aos outros, distribuem aqui a tinta e a tinta aqui fica pronta a imprimir-se, onde se dá mais tinta ou menos tinta. E aqui acontece mais um pouco de tinta, que é para isto ser mais uniforme, ser um preto de tinta, não é? Senão, sai preto roxo. A partir daí, esta máquina a trabalhar. É muito difícil hoje ver uma Linotype, uma dessas máquinas, em funcionamento, já que estas máquinas funcionavam com chumbo líquido, portanto compunham imediatamente os tipos que iam em impressão, e esses vapores obviamente são nocivos à saúde, o que significa que muitos linotipistas, uma classe profissional, teve sérios problemas de saúde e obviamente que o chumbo levou alguns à morte. Esse problema era evitado numa outra máquina famosa, a Monotype, que separava, por ter duas unidades, o processo de bater à máquina, portanto de introduzir o texto, e o processo da fundição dos tipos, que era feito numa unidade separada, evitando assim o contacto direto do operador com os vapores de chumbo. A linotipia domina bastantes dezenas de anos o processo de impressão. A aceleração é enorme. Em média, pode-se dizer que o trabalho feito com uma máquina Linotype era 8 a 10 vezes mais rápido do que aquele feito pelos melhores mestres compositores que faziam a composição manual. Mas também a Linotype chega a um ponto em que é substituída, porque depois de várias experiências com a luz, com o processo fotográfico, chega-se a máquinas funcionais para fazer fotocomposição. Aí desaparece o metal. A tipografia já não tem o seu suporte metálico, passa a ser um desenho num filme que é fotografado, por assim dizer, e que transmite o desenho da letra até ao papel onde é fixado a composição. E já não irá faltar muito tempo para passarmos da fotocomposição à produção de fontes de tipos em computador, que é a nossa fase atual. Por isso, a letra hoje aparece no computador. É um desenho vetorial e é dentro do computador que integra a composição, o layout, e é do computador diretamente que vai
à máquina impressora. Os processos mais modernos, Computer to Plate, CTP, são aqueles que transmitem diretamente uma composição qualquer, feita com fontes digitais, diretamente à chapa da máquina que vai imprimir.